Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo sobre suplementação com creatina e musculação em pessoas treinadas, em pessoas avançadas em musculação. Portanto, se você gosta desses assuntos relacionados à suplementação esportiva, principalmente relacionados à suplementação com creatina e musculação, ganhos de força e hipertrofia muscular, fica por aqui porque a gente vai começar a conversar sobre isso. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, deixa eu dar um golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar. Vamos devagarinho, veja. Todo mundo sabe que a creatina é um suplemento eficiente em promover aumentos na força, na massa muscular, na massa magra e perdas de gordura corporal. E não são só as pessoas que sabem disso não. A ciência, ela confirma e ela verifica consistentemente que a creatina ela realmente é um suplemento eficiente para promover aumentos na força muscular, na massa magra e perdas de gordura corporal. Ou seja, veja que a creatina, ela inclusive facilita o processo de emagrecimento, né? Ela otimiza o processo de emagrecimento. Algumas dessas alterações proporcionadas pela creatina podem ser diretas ou indiretas. Por exemplo, o ganho de força proporcionado pela suplementação com creatina é uma alteração direta, ou seja, a suplementação com creatina realmente aumenta a tua força muscular. Isso é uma alteração direta. No entanto, o ganho de massa muscular e a perda de gordura são alterações indiretas. Como é que acontece isso? Como a creatina promove aumentos na tua força muscular e ela te permite treinar com maiores cargas, treinar com maior volume, treinar com maiores intensidades, treinando dessa maneira você consegue otimizar os ganhos de massa muscular e perder gordura corporal. Ou seja, o ganho de força é uma alteração direta e o ganho de hipertrofia e a perda de gordura são alterações indiretas proporcionadas pela suplementação com creatina. Agora vamos falar das pessoas treinadas, né? Porque nós temos um problema. É mais ou menos assim, quanto mais treinado você for, menos treinável você é. Como é que é isso? Deixa eu simplificar para você. Quando você chega a um determinado nível na musculação, onde você já treina com cargas altas, né, com métodos intensivos de treinamento, onde você já ganhou muita força muscular e muita massa muscular, você não tem muita alteração mais. Você já chegou muito perto do teu limite. E aí o que é que acontece? Você precisa utilizar estratégias tanto de treinamento quanto estratégias nutricionais para tentar otimizar o ganho de força e de hipertrofia, porque não é que você não vai ganhar mais hipertrofia nem força, é porque é mais difícil, porque você já está muito pertinho do teu limite. Então utilizar estratégias avançadas de treinamento para otimizar a força e hipertrofia são muito válidas. Utilizar estratégias nutricionais como a suplementação com creatina também são muito válidas. E quando você une essas duas estratégias, treinamento e suplementação, melhor ainda, e é isso que eu vou mostrar para vocês num estudo que foi publicado na Nutrients. A Nutrients, já falei para vocês, né? É uma revista top na área da nutrição. E aí esse estudo ele foi publicado por pesquisadores colombianos, espanhóis e americanos. Esse estudo foi publicado em 2021, portanto no ano passado. E aí o que é que eles fizeram? Eles pegaram 23 homens jovens e treinados, portanto indivíduos que tinham experiência em musculação, eram avançados na musculação, e dividiram em 3 grupos. Um grupo era o grupo creatina, mais alta quantidade de proteínas, mais musculação com o método Cluster 7, que daqui a pouco eu explico como é que é esse método. O outro grupo era o grupo que só fazia musculação utilizando o método de treinamento Cluster 7. E o outro grupo era o grupo controle. Esse grupo controle ele não ficou parado, ele não ficou sem fazer nada. Eles continuaram com a rotina normal de treinamento deles. Só não fazia o método Cluster 7 e nem tomava creatina. Por que eles não ficaram parados? Porque eram pessoas avançadas em treinamento. É complicado você chegar para uma pessoa avançada e dizer, ó, você vai ficar aí 2 meses, 3 meses sem treinar. É muito complicado. Então eles continuaram treinando, só que com a rotina normal de treinamento deles. E aí o que é que aconteceu? Eles foram submetidos a 2 meses de intervenção, treinaram até a falha concêntrica 2 vezes por semana, só que eles só treinaram exercícios para membros inferiores, no caso agachamento, levantamento terra e leg press. E aí eles utilizaram o método de Cluster 7. Como é que é esse método? Veja, os pesquisadores prescreveram 2 a 3 séries de 12 repetições, só que eles não faziam essas 12 repetições de forma contínua, eles fracionavam essas repetições. Como? Em vez de fazer 12 repetições, eles faziam 4 séries de 3 repetições máximas com 20 segundos de intervalo.
Quando eles terminavam essas 4 séries de 3 repetições máximas com 20 segundos de intervalo, eles completavam essas 12 repetições. E aí descansava 3 minutos e repetia o processo novamente, até fazer 3 séries, até fazer 2 séries ou 3 séries, porque foram 3 séries para o agachamento, levantamento terra e 2 séries para o leg press. Conseguiu compreender, né? Eram 2 a 3 séries de 12 repetições, só que eles não faziam de forma contínua. Eles fracionavam essas repetições, fazendo 4 séries de 3 repetições máximas, dando 20 segundos de intervalo. Quando eles faziam 4 séries de 3 repetições máximas, dando 20 segundos de intervalo, aí isso contava uma série. Dava 3 minutos e repetia o processo novamente, até fazer 2 a 3 séries. Compreendeu, né? Tudo tranquilo? E claro que eles treinaram com cargas altas. Por que cargas muito altas? Porque o método de Cluster Set é um método intensivo de treinamento para se realizar com cargas altas. E aí quais foram os resultados? Os resultados foram muito óbvios. Ou seja, os indivíduos do grupo creatina, com mais alta quantidade de proteína, mais Cluster Set, tiveram maiores ganhos na força muscular, na massa magra e na perda de gordura corporal. Ou seja, melhoraram a força e melhoraram a composição corporal. Melhoraram a composição corporal porque ganharam massa magra e perderam gordura corporal. Vamos para os detalhes agora. O que é que aconteceu? Eles diminuíram o percentual de gordura, reduziram a massa gorda, aumentaram a força muscular, aumentaram a massa magra dos membros inferiores. Claro que aumentaram a força muscular dos membros inferiores, né, porque eles só treinaram membros inferiores, e aumentaram o desempenho no salto contra movimento, ou seja, eles melhoraram potência, força, massa magra e perderam gordura. Portanto, indivíduos treinados em musculação conseguem otimizar também os seus ganhos de força e de massa muscular, desde que utilizem estratégias avançadas de treinamento juntamente com suplementação. E no caso a suplementação aqui é a suplementação com creatina, que é a suplementação mais eficiente, mais investigada no planeta Terra. E por que uma pessoa avançada deseja ganhar mais força e mais massa muscular? Por vários motivos. Os objetivos das pessoas geralmente são muito subjetivos, né? Mas geralmente as pessoas querem ganho de força para aumentar o desempenho físico, querem ganho de massa muscular por uma questão estética ou por uma questão de saúde, já que quanto mais massa muscular, maior a captação de glicose, quanto maior a captação de glicose, menores as chances de você desenvolver a diabetes do tipo 2. Mais massa muscular significa um metabolismo mais acelerado e isso também previne a obesidade. Portanto, a mensagem é muito simples. Indivíduos treinados em musculação também conseguem otimizar os seus ganhos de força e massa muscular, desde que utilizem estratégias avançadas de treinamento juntamente com suplementação, e no caso aqui a suplementação com creatina. Ok? Então espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.